Olá, eu sou a Nádia Nobre, estamos aqui em mais um episódio do podcast Colmeia Connect, o videocast do nosso Hub Colmeia Connect Hub, que é o hub de conexões entre mulheres empreendedoras e sempre nós estamos aqui para ampliar a nossa voz dentro dessa pauta de empreendedorismo feminino e como eu gosto de falar, nada melhor que falar de empreendedorismo feminino estando com outras mulheres que também empreendem. Então sempre nós estaremos aqui, grande maioria das vezes, com membros Colmeia, que são especialistas nas suas áreas, trazendo alguma temática, não só voltada para empreendedorismo feminino, mas que venha ajudar bastante toda e qualquer mulher empreendedora. E hoje nós estamos aqui com duas advogadas especialistas em direito imobiliário, a Silvana Souza e a Jaqueline Rodrigues. Muito bom que vocês estão aqui. Prazer. Vamos ampliar aqui mais uma pauta, e ajudar outras mulheres dentro de uma pauta bem específica, que aparentemente pode ser que não seja pertinente para nós, mas é sempre bom a gente ter um olhar daquilo que a gente não conhece. Com certeza eu também vou ter um olhar aqui que eu não conheço especificamente sobre essa pauta. Eu gostaria de agradecer sempre ao estúdio de podcast que nos acolhe aqui a toda a gravação, que é o The Hub Rocket, que é o estúdio escolhido aqui para iluminar as abelhas, para que a gente amplifique aqui os outros espaços além do Colmeia presencial, além dos outros espaços que a gente ocupa. O podcast é mais uma forma da gente trazer pautas voltadas aqui para mulheres, que é o que a gente gosta aqui de falar. Quero falar um pouquinho antes de passar a voz para você. Quem são vocês? Eu ler através dessa perspectiva um pouco da bio de vocês, tá? Começando aqui com a Silvana, que é advogada com especialização em direito imobiliário, contadora com especialização em contabilidade gerencial, auditoria e controladoria, paraense, mãe de duas meninas e apaixonada por fotografia. Sócia e fundadora da Moraes Souza e Rodrigues Advogadas, hein? Não é advogadas, é advogadas aí no feminino. Escritório especializado em direito imobiliário que atua com questões relacionadas a imóveis. Conta com profissionais de alta qualidade técnica e sólida experiência, sempre buscando soluções jurídicas de forma objetiva e eficiente. E a Jaqueline Rodrigues, que é também sócia do escritório, são só vocês duas de sócias, Duas certo? sócias. Moraes Souza e Rodrigues Advogadas. Ela é advogada há mais de 10 anos de experiência em direito imobiliário, atuou por anos em tabelionato de notas, onde adquiriu amplo conhecimento no direito notarial e registral, direito sucessório e direito civil. Muito bom aqui ter vocês, aqui é aquela biopraxe, mas eu quero ouvir de vocês não só a história dentro do direito, mas especificamente que vocês já comecem aí falando como é que começou essa vontade ou paixão ou reconhecimento de um nicho, não sei como é, dentro do direito imobiliário, que é onde vocês atuam, dentro do escritório puramente, certo? Sim. Certo. Eu vou começar aqui, porque na verdade a experiência anterior é dela, né. Mas, como a gente está falando aqui do colmeia e a gente tem abelhas, né, eu fui um mosquito, hoje eu sou abelha, eu fui picada pelo direito imobiliário. Então assim, eu não estava advogando, eu já até contei numa outra oportunidade, como a gente estudou junto, e eu não atuava na área de direito civil. Eu vim, de consultoria tributária, já participei de alguns outros projetos e também atuei em departamento financeiro. No jurídico, eu estagiei em alguns departamentos jurídicos, mas não atuava com direito imobiliário, que a gente via na faculdade, mas de uma forma, assim, muito. Porque você também é contadora, você é advogada e contadora, você tem Sim, 2 formações. tenho 2 formações. Tá. Na verdade, a contabilidade pura que a gente fala, eu não quis atuar, fugi desse desculpem contadores, mas eu fugi dessa área. Eu trabalhava em departamento financeiro, que me gerou muita experiência, né, nessa área. Mas, quando a Jaque me convidou para atuar, eu fiquei, assim, um pouco assustada, né, porque, enfim, não tinha visto nada. Eu falei para ela, disse: "Olha, não sei nada". É, porque só te interrompendo, porque na faculdade a gente não estuda praticamente nada. Se uma um Voltado especificamente para direito imobiliário, é É isso? bem Tá. pouquinho. Na faculdade eu acho que a gente tem um semestre só
que estuda o direito imobiliário propriamente dito. O conhecimento é bem superficial. Então, de fato, é algo muito novo, né. O direito imobiliário, ele vem sendo ampliado há poucos anos. Na época que a gente estudou, não se falava muito sobre É. direito imobiliário. Então ela me convidou para atuar, eu peguei e disse: "Olha, eu não tenho conhecimento na área", ela disse: "Não, vamos que eu te ensino". E de fato ela me ensinou, foi a minha primeira professora do É. do do ramo imobiliário, né. E aí a gente começou a trabalhar junto, eu peguei e fui fazer Mas foi a uma a visão mais especialização. estratégica, Jaque, assim, de: "Putz, ninguém tá atuando, é uma área que a gente consegue explorar e a gente tem um mercado aqui que a gente consegue, penetrar". Foi com É, essa visão ou foi isso muito da na verdade veio experiência? da minha criação. O meu Tá. pai trabalhou mais de 39 anos em cartório. E eu fui ajudar ele com 14 anos de idade. Nesse cartório, eu era escravinha dele, né, fazia nem posso considerar trabalho, porque eu não tinha salário, né. É, Mas meu pai sempre falava que, quem quer fazer tudo, faz tudo mal feito, igual o pato, que nem nada direito, nem voa direito. Então ele falou interessante. desde sempre ele falava: "Seja boa em uma coisa, seja incrível". Então eu escolhi o direito imobiliário desde pequena e eu interpreto que essa foi a melhor escolha, porque hoje eu vejo o nosso escritório como excelente no que a gente faz. Justamente porque a gente não perde o foco. Não dá para É, ficar estudando várias matérias, porque dentro do direito imobiliário já já tem tem muito muita. tema. A gente tem loteamento, incorporação, usucapião, regularização, compra e venda, locação, enfim, são muitos assuntos. Agora imagina você dominar tudo isso e ainda dominar, exemplo, direito do trabalho ou direito criminal. Não tem nem tempo suficiente, nem cabeça para estudar tanta coisa. Então a gente focou para trazer excelência, porque daí a gente consegue ter todo o conhecimento necessário para atuar e a gente tem uma visão bem ampla de todos os aspectos do direito imobiliário. E hoje, já tá me prolongando aqui, Não, fica a tranquila. gente atua muito corrigindo erros de outros profissionais. Chega muito isso pra gente. A pessoa Infelizmente. começou a fazer um processo com um advogado que não entendia de direito imobiliário, aconteceu algum problema ali, e ele vem e pede socorro para a gente fazer a correção ou continuar a partir dali, porque é uma área muito específica. Então, foi sim uma estratégia, mas foi, na verdade, um ensinamento do meu pai, né. Como meu pai trabalhou muitos anos em cartório, eu interpreto que ele deu uma orientação correta, né, pra gente se tornar, não só É incrível. você ter uma autoridade, você ter excelência naquilo que você faz, você conseguir ter foco, porque dentro da sua área já tem muita coisa. Sim. Exatamente. Né, imagina você fazer apontar para todos os lados, né. Eu sempre brinco que é que nem o cardápio do Paris 6, né. Eu falo: "Gente, vocês já abriram o cardápio do Paris 6? Que você nem sabe o que pedir, porque tem Tem até muita coisa. feijão, tem até picadinho ali, se você parar pra pensar, e de repente tem um crepe e você fica confuso". Sim. E isso ele, é como visão de negócio mesmo, eu pelo menos tenho esse olhar, quando eu vejo uma empresa, um escritório que é especialista, eu falo: "Uau!". Porque isso facilita todos os processos estratégicos, isso torna você uma autoridade, isso fa Reconhecimento, né. reconhecimento, né, no quesito estratégico, mas numa forma de você ofertar uma excelente prestação de serviço também ele tem, "Putz, prefiro contratar um especialista do que alguém generalista, porque eu sei que a chance, de eu ter sucesso É naquilo que eu muito preciso mais é alta. muito mais alta, né. E isso sem contar que vocês provavelmente também conseguem ter um valor agregado maior, enfim, tem vários assuntos, mas no Uhum. caráter de negócio. Enquanto negócio, só já aproveitando o gancho aí, enquanto negócio, a gente teve essa conversa no começo do escritório. Porque assim, em que pese ela já vinha com toda uma experiência no direito imobiliário, eu já tinha experiência em alguns outros assuntos. A gente pensou, nós vamos montar um escritório. Como que a gente vai agir? A gente vai focar desde o início, ou a gente vai pegar outras matérias, né? A gente vai ser Não perder generalizar, negócio, né, aquele não negócio, perder não perder negócio. negócio. Então, desde o começo a gente resolveu focar no imobiliário. E ali tratar de questões, porque acabam vindo outras questões, questão sucessória, a parte tributária, vem outras questões ali, até inclusive trabalhista, porque dependendo da situação acontece, mas a gente resolveu focar em assuntos que sejam meramente imobiliários. Quando a gente
precisa atender outras demandas, Você tem a gente tem parceiros, parceiros. Uhum. para indicar. Mas tem Sim. alguns assuntos, eles se conectam diretamente com o imobiliário, por exemplo, que ela disse ali de sucessões. Se você tem, por exemplo, se você tem que fazer um inventário e tem que partilhar imóveis, nesse caso, você mistura o direito de família com o direito imobiliário, porque você está fazendo um ato de família, mas que envolve um imóvel. Então, eles se conectam, aí a gente trabalha também, Sim. Tá. tá? Mas sempre tem algo relacionado a imóveis. Já que eu ia fazer essa pergunta agora, já que você fala, vamos explicar em que momento, já que a gente está aqui falando, putz, tem um negócio, não tem um negócio físico, ou tem um negócio físico, ou tem um imóvel próprio, ou tem um imóvel alugado. Em que momento que eu vou falar assim, putz, eu preciso de uma profissional especialista em direito imobiliário? É no momento da locação? É no momento da compra? É no momento de alguma análise? Em que momento que eu falo, putz, eu preciso realmente dessa profissional? Porque tem vários profissionais que a gente sempre reconhece. Vai passando aqui pessoas desse bate-papo e fala, putz, eu preciso de uma psicóloga. Ah, eu preciso dessa. Ah, eu preciso dessa. Marca específica. E da advogada imobiliária? Em que momento que a gente pode olhar para o nosso negócio de uma forma muito mais profissional, se respaldando de alguma coisa, porque tudo que envolve direito é algum respaldo, Uhum. tá? E que eu vou me respaldar do quê? Como empreendedora, que a gente fala para o público empreendedor, mas com certeza para outras questões, como mulher, como ser humano, como, enfim, eh, por onde é que a gente olha no negócio para a atuação de vocês? Ou como Fala. vocês podem nos ajudar, né? Em 2 momentos. Primeiro, se acontecer alguma situação que seja necessária a atuação da advogada, né. Vamos imaginar que você é inquilina de um imóvel e o proprietário está vendendo o imóvel, pede para você desocupar, ou ele vende e o comprador pede para você desocupar. Nesse caso, aconteceu uma situação e que é necessária uma intervenção jurídica, né. Ou você pode simplesmente, mesmo que nada aconteça, fazer uma revisão dos seus contratos, da sua documentação imobiliária, que é o caso. Recentemente eu atendi um cliente que ele começou a empreender e no começo não tinha advogado, pegava contrato da internet. Chegou numa fase que ele quer me contratar para revisar todos os contratos que estão em andamento. Não aconteceu nada, mas ele quer saber quais são os perigos daqueles contratos. Então, Então, vocês auxiliam também nessa construção desse contrato. Putz, elaborar o contrato. Ou seja, você alugando, sendo você como inquilino, ou você sendo locadora Sendo locador, locador, locatário, para fazer um melhor. Tá, ou sim. beleza. comprador e vendedor, a gente atua em todos os polos, tá? Para Leilão imobiliária, também. leilão também, Leilão também. ela atua mais. Ela é Mesmo, por exemplo, é muito comum em casos de imóveis, já vi acontecer com pessoas próximas, quando tem algum processo que não é imobiliário, mas Uhum. que envolve bens. Por exemplo, trabalhista que colocaram e foram lá e colocaram o imóvel para leilão. Vocês atuam dentro dessa pessoa em conjunto com Nós esse tipo? atuamos dentro nessa perspectiva em conjunto. Se a gente precisa de um advogado trabalhista, aí a gente atua, porque, enfim, tem todo um processo ali que a gente precisa de alguém para nos ajudar na parte trabalhista. Mas sim, a gente atua nessas questões aí, quando tem uma penhora de imóvel, vai para leilão, a gente também entra nessa situação aí. Porque sempre é uma dúvida, né. Eu como civil, pobre mortal, eu falo porque não estudei, direito, a gente sempre tem dúvida do que pode e o que não pode, né. Por exemplo, dessa questão da penhora que você acabou de falar, Sim. eu lembro que aconteceu uma situação com um processo de uma empresa que eu tive e fala: "Pode ter penhora?", nunca se sabe, porque a gente nunca sabe o juiz vai fazer. Como assim nunca se sabe? Pode ou não pode? Dentro da especialidade de vocês vai falar: "Não, isso daqui existe, não pode ou pode". penhorar, todos os imóveis podem ser desculpa, na verdade tem exceção, tem imóvel que é impenhorável, mas alguns imóveis são penhorados, e aí depois a gente consegue reverter, como por exemplo é o caso do bem de família, que o credor pode conseguir penhorar, mas aí o devedor consegue cancelar aquela penhora, alegando que é o imóvel residencial próprio, que é onde mora a sua família. Então,
pode até ser penhorado, mas existem algumas exceções que a gente consegue cancelar a penhora. Cancelar, entendi. Dentro dessas perspectivas interessantes. E para no papel do imóvel especificamente, que é aí onde a gente fala, putz, mas eu vou me preocupar com. Eu vou conversar com a Silvana e com a Jaqueline só se eu tiver imóvel, só se eu tiver uma locação. Eu falo na perspectiva, às vezes, da própria Colmeia, vamos dizer assim, né? Que momento que eu vou marcar uma reunião? Eu quero saber mais do negócio. Como é que eu posso ter ao meu lado uma advogada imobiliária? Tendo negócio, quem tem uma loja física, quem tem um negócio físico é muito mais comum, fala: "Putz, deixa eu conversar com ela, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui", né. Uhum, Tem um escritório, é muito mais comum, principalmente se for aberto ao público, tá. sim. Não sei quem tem escritório se tem essa mesma perspectiva, né. É. Que vai lá e fala assim: "Putz, por que que a regularização é tão importante? Por que que eu tenho que estar mais próximo? Como é que isso pode impactar aqui no meu negócio?" Ou seja para perder, ou seja para ser recebi um aviso e eu preciso entregar o meu imóvel porque o dono vendeu. Fala mais sobre isso. Deixa eu só fazer uma introdução, depois você fala da regularização. Uma coisa que é bem interessante falar, que as pessoas não param para pensar, que tudo é imóvel. A gente está dentro de um imóvel. A sua casa é um imóvel, quando você vai num restaurante é um imóvel, na farmácia é um imóvel. Tudo é imóvel. Imóvel é uma necessidade básica do ser humano, uma das 4 necessidades básicas. E Moradia, né. exato. Então, por exemplo, quando uma empresa ela é virtual, em algum lugar você precisa guardar aquele estoque e você guarda dentro de um imóvel, né. Eu vi alguns dias Tô no atrás galpão, aluguei o galpão, ó, coisas assim que você tá é falando. um imóvel. Por Interessante, exemplo, você interessante. tem, se você abrir a colmeia num local físico, vai ser ali a sua empresa. Mas se você exercer lá na sua casa, você está exercendo uma atividade comercial dentro de um imóvel, só que é residencial. Inclusive eu vi uma matéria esses dias atrás de uma influencer bem famosa, que ela foi condenada numa ação de locação, pois ela alugou um imóvel residencial e fazia Eu vídeos. vi isso. E É. ela foi Ela foi condenada a pagar despejada, não foi? despejada e condenada a pagar uma indenização para o proprietário, o que eu acho justíssimo, na verdade, pois ela alugou uma casa residencial e ficou fazendo filmagens e vídeos para o Interessante esse Instagram. ponto, Porque é uma curiosidade ó, muito interessante que você traz. Assim, curiosidade, aham, mas você fala: "Olha aí, olha quanto é que a gente tem que estar atenta nessa questão que do imóvel", tipo assim: "Ah, aluguei a casa, eu tô morando aqui. Por um acaso eu faço vídeos em porque eu sou blogueira", Não né. só isso, na pandemia teve muita discussão se você pode trabalhar de home office dentro de casa, porque home office é um trabalho, né. Você está exercendo uma atividade profissional dentro de um imóvel que é residencial. Existe essa discussão. Aí você pode até em falar mais sobre a questão do IPTU. então desvirtua completamente a questão da locação. Então, se você alugou o imóvel para residência, você está praticando comércio dentro do seu imóvel. Se você tem uma loja virtual e guarda as roupas dentro da sua casa, na verdade a sua casa virou um Se estoque. o locatário quiser inferir e falar: "Não, você tá usando", "Ah, mas eu não aberto ao público", "Não, mas você tá usando", ele tem Ele consegue ele entrar na consegue entrar justiça na sim, justiça. sim. Você está trazendo alguns problemas e já pode até adicionar, né, você está trazendo alguns, mas quais são os maiores problemas que vocês veem nessa questão do direito imobiliário, que vocês pegam, ou na questão de contrato, basicamente, porque eu acho que é o que é mais interessante, tipo, ou contrato ou não, ou de problema que não tem contrato, porque às vezes também tem essa, não Uhum. tem contrato, o maior problema é não ter contrato. O É. maior problema é não ter Não sei o contrato, que que é pior, não ter contrato ou copiar o contrato da internet. que é o que a gente mais vê. Tá. Na verdade, já chega pra gente, aí eu já vou pegar um gancho aí Mais de locação que você está falando. de Tá. locação. Porque aí o que que acontece? Muitas pessoas, quando vão abrir o seu negócio, elas já geralmente não têm muito recurso no começo do negócio, aí pega, vai lá na imobiliária, já pega o contratinho que foi feito da internet, enfim, Pela imobiliária, pela inclusive. imobiliária, assina aquele contrato, não conhece os termos jurídicos, vê ali, lê, faz aquela leitura inicial, acha que está tudo ok, discute valor, que é isso que interessa para as pessoas, e acha que está tudo bem. Não verificou se o imóvel ele tá se quem está alugando é realmente o proprietário do imóvel. Não verificou se qual que é a característica da locação. Vai alugar para comércio, o IPTU ele tá para comércio ou ele tá como residencial? O imóvel ele vai conseguir, ele tem habites? Ele vai conseguir pedir alvará daquele imóvel? Vai ser necessário a VCB, daquele
praticar a atividade que ela está querendo alugar o imóvel. Então, assim, uma série de questões que as pessoas elas não têm o cuidado, não é nem que não tenham cuidado, mas não têm a preocupação de o De resguardo aprofundar. de contratar um profissional nessa questão preliminar, porque aí depois vão acontecer as coisas, e aí quando chega pra gente, já chega uma situação que a pessoa vai ter que sair do imóvel por algum motivo, o imóvel foi vendido, ou o imóvel foi penhorado, e aí vai ter que sair do imóvel, perde dinheiro. Ou seja, tem muitas imobiliárias, já que você falou assim, de tipo de clientes, imobiliárias que nem chega perto de ter o respaldo de um advogado especialista. Tem um De jeito advogado nenhum. generalista e aí entra todo mundo dentro de uma vala. E não é só questão de Imobiliária, ser o quem está alocando, quem está vendendo, ou seja, não olha todos os pormenores dentro de uma situação. mesmo que seja um advogado especializado, que esteja na imobiliária, o advogado é da imobiliária e não das partes, né. Se eu estou alugando um imóvel para você, tem você e tem a imobiliária. Cada um tem que ter o seu representante jurídico, né, Interessante. para resguardar o seu direito. Se eu sou advogada do cliente, eu vou proteger o cliente, se eu sou advogada da imobiliária, eu vou proteger a imobiliária. Então tem que ter esse olhar, né, e sempre se perguntar, mas o que ela está falando é bem relevante, porque muitas pessoas se lascam justamente porque não tomam alguns cuidados básicos antes da Eu acho locação. que é a cultura do respaldo. Você trouxe uma questão, a gente já tinha falado. Eu acho que o brasileiro está começando agora a ter uma cultura de resguardo de seguro e Sim. talvez de contratos dentro de uma área de você, porque até então era algo que a gente achava que não era para todo mundo, né? Ou só um pequeno negócio, que hoje a gente tem vários, sou uma pequena empresa, ou não, estou trabalhando de casa, é home office, eu não preciso de um advogado, né? Sim. Eu brinco que é do mesmo jeito que a gente paga mensal um contador, a gente deveria ter, putz, eu vou ter um advogado para eu pagar lá, porque quando eu precisar, eu É que, na já. verdade, a mentalidade das pessoas é de procurar o profissional quando ele tem o problema. Eles não têm a mentalidade da prevenção. E esse é o X da questão. Então, se tu já tem um planejamento de montar um negócio, uma assessoria especializada para aquele tipo de coisa que tu quer fazer é essencial, de forma preventiva. Porque a gente vai estudar toda a situação junto com o cliente para verificar o que a pessoa quer fazer. É viável fazer isso aqui? Você consegue, esse imóvel ele está condizente, ele está completamente regular para você prestar o seu serviço ali, ou para você ter o seu negócio ali? Se não tiver, a gente já muda a estratégia, já vai para uma outra questão. Então eu acho que a cultura do brasileiro é de remediar, não é de prevenir. Ainda está se Ou caminhando. seja, se a gente for pegar o faturamento do escritório de você, a grande maioria das vezes é corrigindo o problema ou prevenindo o problema. Não, Não, a gente tem clientes que previne sim, tem tem. cliente, mas a Mas, grande maioria geralmente são empresários mais abastados, né, que já tem É, mais de de um uma empresa. negócio, mais de um de uma imóvel, já filial, tem, tá. sim. Veja esse cliente que eu disse antes, ele, tem 5 locações, e só agora que ele vai fazer a revisão dos contratos. Então ele tem muita sorte. O problema das pessoas, eu acho que é trabalhar com a sorte, né, Sim. ficar na expectativa que não vai dar nenhum problema. A gente conhece pessoas que trabalham sem alvará de funcionamento e ficam ali, ó, torcendo para a fiscalização não aparecer na porta. Alvará é uma questão de direito imobiliário ou não? É uma questão de regularização? Entra dentro da alçada de vocês? Também, só É, que nesse sim. caso a gente trabalha em parceria com arquitetos e Ah, tá. engenheiros, porque para a emissão do alvará tem muitas questões que são, importantes, não só a regularização da propriedade, mas também a regularização da construção, ter a BITSE, determinados imóveis precisam de AVCB, uma autorização ambiental da Anvisa, depende aí de cada tipo de negócio. Mas aí a gente trabalha em parceria, porque a gente complementa o trabalho dos arquitetos e engenheiros. E o alvará é essencial, é muito importante. Isso é algo que nenhum empresário pode deixar passar. É. E aí uma coisa que também já aproveitando o gancho, vou falar um pouquinho de uma situação que a gente vê bastante, que é a locação de imóvel para comércio com IPTU residencial. Então, o que que acontece? O IPTU, muitos proprietários já têm uma casa ali que está vazia, vou alugar para comércio. Vou reformar e vou Vou, alugar para vou comércio. reformar, vou alugar. Aí chega uma pessoa que quer montar um negócio.
Só que ele não fez a troca do cadastro da prefeitura, não fez essa alteração para comercial. O que que acontece? O IPTU da residência, ele tem uma alíquota menor do que o IPTU comercial. Então, a pessoa vai, aluga esse imóvel de uma forma irregular. Teve alguma multa da prefeitura, foi obrigado a fazer o reajuste do IPTU, vai sofrer o impacto financeiro em relação ao IPTU do comércio, entendeu? Então, assim, Em termos percentuais é quanto? É 4 do imóvel, ele é o IPTU, ele é o residencial, ele tem uma alíquota de 1% do 1%. valor venal do imóvel, E o comercial? 1,5%. Então, isso impacta diretamente na relação de custo. Fluxo Então, de caixa, né, às vezes, total. para É. economizar IPTU, o proprietário deixa como residencial Ou mesmo. nem sabe mesmo, né. Nem É, procurou saber, eu acho. é. Porque não tem Tem os a dois perfis, Tem, né? Tem tem os dois dois tem, perfis. perfis. tá, Tem. tá. E aí ele acaba deixa o IPTU como residencial e muitas vezes o inquilino aluga e só descobre depois que vai ter dificuldade para obter o alvará. Inclusive, a gente já atuou É verdade. com um cliente que aconteceu algo parecido. Ele fez o contrato de locação, 70 mil o valor do aluguel, e só depois que assinou o contrato foi verificar que não dava para exercer o comércio dele no imóvel. E aí ele quis desfazer o contrato, o proprietário não abonou a multa, ele teve que pagar 3 meses de aluguel de multa para poder desocupar o imóvel, com menos de 1 mês de locação. Mas era um imóvel que tinha um IPTU residencial. Também tinha um IPTU Ou residencial e seja, também naquele local que ele alugou, não poderia exercer aquele tipo de atividade, porque o zoneamento era residencial. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado, saber se de fato você pode exercer o seu comércio naquele local, não só naquele imóvel, mas naquele bairro, naquela região. Tem É áreas que são interessante, industriais. porque ele vai mais a ele é o que vocês estão trazendo aqui, tá muito conhecimento meu, eu tô aqui aprendendo com vocês, tô aqui fazendo Que bom, pergunta né? de criança, né. Porque parece que a gente só tá falando o que se refere ao imóvel, não, a gente tá falando o que se trata do negócio. Do Sim, O negócio, seu sim. negócio e a atividade que eu falo é onde você vai exercer essa atividade. Que eu acho que é isso, putz, onde eu vou exercer, o que que precisa acontecer, quais são os alvarás, o que que eu preciso prestar atenção. Talvez seja uma conversa prévia ali, bem prévia. Putz, não Uhum, precisa de não sei ainda se eu vou ter contrato, mas eu preciso de uma consultoria sim. de vocês para me orientarem nesse negócio que eu tô querendo abrir, eu tô querendo alugar nessa região, quais são os sim. cuidados? Toda a formação do negócio é muito relevante e a gente atua em tudo isso. Esses tempos atrás eu atuei num caso, foi bem curioso. Uma mulher alugou um imóvel para o meu cliente, fez o contrato de locação e aí ele pediu para eu dar uma olhada na documentação. Eu descobri que ela era dona só de 5% do imóvel. Os outros 95% eram de outros herdeiros e eles nem sabiam da locação. Então, isso é muito arriscado. Porque os outros podem entrar com uma ação na justiça e questionar a locação. Veja, você só tem 5% do imóvel. Então, inclusive vai ter a discussão para quem vai pagar o aluguel, né? Porque os outros vão se sentir lesados. Então, isso é o tipo de coisa que a gente precisa analisar o registro do imóvel antes de fazer o contrato. E não faz o contrato e depois descobre quem é o proprietário. Então, ela é herdeira, ela pode alugar? Pode, mas e os demais herdeiros? Eles também têm direito a receber aluguel. Então, às vezes, E o que faz nesse caso? nesse caso, ou você chama os demais herdeiros para Tá. poder pagar aluguel a todos eles, e aí, como inquilino, você tem uma medida jurídica para fazer, que é uma ação de consignação. Então, você deposita em juízo. Quando você não Tá. sabe a quem pagar, você deposita no processo e pede para o juiz citar os demais para que eles possam receber o Tá. aluguel. Ou você faz com que a locadora resolva esse problema. Porque isso, Senão não se não resolver essa questão, eu não entender quem são os outros donos, outros ter o aval dos outros donos, não vai ter nenhum tipo de contrato de locação. agora imagina, você quer abrir um negócio, você procura um imóvel, vai lá com o corretor, acha o imóvel perfeito, faz o contrato, aluga, entra, investe dinheiro, pinta, faz todas as adaptações e aí passa alguns meses, você vê que tem algum problema jurídico na propriedade, no título de propriedade ou na construção, e aí você se vê obrigada a desocupar esse imóvel. Que você às vezes investiu até em uma Não, reforma,
que não é pouco, Sim, né? Tem você gente que guarda dinheiro por bom tempo para abrir um negócio e aí acontecem situações que a pessoa vai perder tudo. aí você investiu, você fez contrato social, você fez cartão de visita, você fez site. Não, você gastou, você pegou um empréstimo para reformar um lugar, para deixar sua cara, sua cor, e aí nada, aquilo fica no imóvel, porque quando Exatamente. você investe no imóvel, você Exato, investe porque você quis. exato. Porque você queria deixar com a sua cara. Esses são os maiores riscos, eu acho, né, financeiros, num contrato de locação, talvez. É. Multas ou risco de desocupar e por aí vai. No contrato em si tem outros riscos, tá? É Fala isso, é o que a gente outros. que a gente estava falando é só a primeira fase. É, Tem a Eu segunda falo que é fase. aquilo que a gente talvez, eu falo aquilo que vai emergir de uma forma direta, ó, preste atenção. O que você investiu pode empurrar, é aquilo que faz que, opa, com certeza tem outros, né? O que que Sim. seria os outros? Eu considero que os principais problemas que um empresário pode ter numa locação, primeiro lugar é verificar a propriedade, quem é o proprietário, se ele de fato pode fazer a locação. Verificar também se esse proprietário não tem processos judiciais. Como, por exemplo, esse imóvel tá para leilão, alguma coisa Exatamente. assim. exatamente. Aconteceu com um cliente nosso. Tem muitos causos para Aí. contar. Não, e é ótimo, porque só exemplificando a gente começa a ter ideia. Às vezes, Sim. o próprio fala, olha, esse imóvel tá em leilão, então o contrato pode ser. Tem gente que já aluga já sabendo, posso desocupar, enquanto não for para leilão, tá aqui. Mas a grande Mas aí maioria você não vai investir dinheiro naquele É, aluga imóvel, não né? sabendo da situação. é, É. Então, aí Porque o quando se. proprietário, às Hum, vezes, pode não falar, né? é. Exato. Não, na maioria das vezes não fala. Então, o caso do nosso cliente é triste, na verdade. Eu me coloco no lugar dele. Ele alugou um imóvel, investiu 150 mil na reforma, fez o contrato de locação e ele tinha um advogado. Esse é o X da questão. Tinha um advogado, assessorou, fez o contrato, assinou, entrou, contratou empregados, fez toda a parte do marketing, publicidade. E aí passou alguns meses, recebeu uma citação avisando que tinha um leilão e que ele teria que desocupar, porque iria ser feita a emissão de posse. E ele começou a ficar desesperado. Então, o arrematante, né, que é o novo proprietário, foi até o imóvel e falou: Olha, eu arrematei esse imóvel no leilão, o processo já estava correndo há vários anos. Desculpa se o locador anterior não te falou, mas você vai ter que desocupar. Porque no seu contrato não tem a cláusula de vigência, que é uma cláusula que diz que se o imóvel for alienado durante a locação, o inquilino pode permanecer. E aí ele falou assim: você vai ter que desocupar. Ele ficou desesperado, porque ele já tinha investido muito, não só os 150 E mil na teve que reforma, sair. não. Então ele renegociou o aluguel com esse novo proprietário, né, com a arrematante. Então, ele colocou na ponta do lápis o que seria pior: desocupar e perder todo o dinheiro investido ali, ou pagar um aluguel maior. Ele teve que aumentar o aluguel, o que saiu totalmente do orçamento dele. Saiu da previsão que ele tinha para gastar naquele imóvel. Então, ele refez ali o contrato com o novo valor de aluguel e permaneceu. Mas olha o problemão que ele achou, né? Quantas noites mal Quantas dormidas. noites mal dormidas e quanto dinheiro investido É. nessa situação. Então, quando a gente está falando de negócio, eh, o risco, ok, todo negócio tem o risco, mas o objetivo aqui é mitigar os riscos, né? Então, por isso que eu bato na tecla aqui de novo da questão da prevenção. As pessoas, elas não querem fazer a situação de uma forma preventiva. Elas preferem remediar depois, e o remediado sai muito caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Vocês já estão trazendo alguns exemplos aí, que era o que eu ia perguntar, porque conforme a gente vai falando, vocês vão trazendo alguns casos que talvez quem ouça fala, putz, deixa eu entender agora. Se eu já tô nessa situação, nunca fiz o contrato, ou fiz, eu nem sei, porque às vezes você faz o contrato e fala, não, tem contrato. Mas você não sabe se aquele contrato é adequado para aquilo que você precisa, várias situações. E aí, quando a gente fala de imóveis regularizados, que é isso que você tá, né? Eu falo, então, como saber que eu estou no imóvel regularizado? Aí a gente está falando, O que que é um imóvel o que que é um regularizado? imóvel regularizado. Então, eu já vou partir do pressuposto. Imóvel regular é aquele imóvel que tem a sua matrícula registrada no registro de imóveis competente, onde ali consta a sua construção, também registrada na matrícula, todas as características do imóvel, quem são os proprietários, mas quem são os proprietários atuais. Que conste ali
todas as situações relacionadas. Então, se, por exemplo, teve uma morte, foi feito o inventário, está constando ali. Teve um divórcio, foi feita a Está partilha, atualizado. está constando ali quem são os novos proprietários. Também consta na matrícula do imóvel quais os ônus e os gravames que tem ali. Então, se o imóvel está penhorado, se existe alguma alienação fiduciária naquele imóvel, qualquer questão que envolva aquele imóvel está constando na matrícula. Que é no cartório que você verifica, Que no é no cartório de cartório imóveis, registro de registro de imóveis, a gente imóveis, tá. pede a matrícula do imóvel. Então, Atualizada para entender qual é a última foto atualizadíssimo. dele. A partir Exatamente. daquela última foto, fiz um contrato de locação com aquela foto. Aconteceu algo depois, eu estou resguardada? Por exemplo, tirei lá, aluguei o imóvel da Silvana, Uhum. estava lá tudo bonitinho, só tinha ela como dona, aluguei. Fiz lá um contrato de 24 meses, que é o mais usual. E aí, depois disso, aconteceu uma situação e esse imóvel foi para leilão. Eu estou resguardada ou depende do contrato que eu assinei? Depende do contrato. Tem que No ter cláusula no de direito de preferência e cláusula de vigência, e esse contrato tem que estar averbado ou registrado na matrícula Olha do isso. do imóvel, exato. Então não basta só ter a cláusula. Se só tiver cláusula de direito de preferência, averba na matrícula. Se tiver direito de preferência e cláusula de vigência, registra na matrícula. É o perfeito. Então, quando você fizer um contrato de locação, lembre-se de colocar essa cláusula, que se o imóvel for transferido, a lei traz algumas exceções, mas como via de regra, se ele for transferido para outra pessoa, que você, inquilino, vai ficar até o fim do seu contrato. Tá? E aí você precisa levar no cartório de registro de imóveis para fazer a anotação na matrícula, para que dê o efeito erga omnes, que a gente diz que era para que toda a sociedade saiba que existe essa locação e que ela está em vigor. Então, só assim você efetiva o seu direito, tá? Isso é uma coisa que praticamente nenhuma imobiliária orienta os clientes a fazerem. Então, é um cuidado, tem um custo no cartório, sim. É um custo alto? Porque, ia ser uma pergunta que eu ia fazer agora, já que ok, tem essa questão, depende do É, contrato, Na depende do né, verdade, no contrato. direito tudo depende, né. tudo No depende, imobiliário, então gente do céu, esse tudo depende é um terrível, é. né, é terrível. E então quais são esses pontos que uma empresária, eu não vou nem te falar uma empresária, eu vou falar qualquer pessoa, é que a gente tá falando empresária porque é um público que do Colmeia, tal. Mas qualquer pessoa que vai alugar, então quais são esses cuidados? Então, Já que esse imóvel putz, eu vou ter que é um custo muito alto contratar, porque às vezes a pessoa acha que é um absurdo e é algo que fala: "Putz, eu vou lá, vale a pena pagar para alguém fazer uma análise desse contrato ou para me ajudar a fazer algo de uma locação maior, porque eu vou fazer um investimento grande". É igual seguro, nós tivemos aqui um episódio sobre seguros, Uhum. e dentro desses episódios falou sobre: "Putz, mas eu tenho seguro". Mas você tem um seguro adequado? Eu acho que a pergunta, quando se refere a contrato é: "Mas eu tenho um contrato". Mas você tem um Você contrato tem adequado? uhum. E aí, como é que a gente vai para maior assertividade de um contrato adequado? Pode ser, vamos falar, contratando uma advogada, Isso, me me contratando. contrata. E aí eu vou pro lado da mulher, da empreendedora, é acessível para qualquer pessoa? Depende do valor vendado? Tipo assim, putz, não é acessível para mim porque ficou algo muito alto. Ou Uhum, não, Nádia, é algo que dá pra gente conversar, é algo, não, tô falando talvez assim na questão de sim, venda, sim. é algo sim que é acessível, dá para ela se resguardar de uma maneira que previna mais, ela vai fazer o investimento ou não vai, porque às vezes a pessoa analisa risco, né? Sim. Putz, peguei o imóvel, tá pronto, só vou passar uma tintinha, vou assumir o risco, se precisar sair, ou não. Putz, peguei um capital de giro lá de 500 mil para fazer a reforma, putz, eu preciso olhar tudo isso daí. Na verdade, eu acho que todo o valor que você perder é um risco. Não precisa ser um investimento de 500 mil. Se você perder 5 mil, já é muito. O ideal é que a gente não perca nada, né? é. E o e na verdade, não tem só a ver com o dinheiro, tem a ver também com o seu negócio, porque se você abre um mercadinho, por exemplo, fica ali naquele imóvel por alguns anos, você faz uma clientela, É. você faz um nome, é conhecido na região por ter aquele mercadinho. Você tem que Então se fazer você a tem clientela de novo, tem que Exatamente. avisar, exato. você perde faturamento se você sai Se dali você às sai de uma vezes. forma abrupta, aí você vai ter que recomeçar num outro lugar, às vezes até em outro bairro. Então, não é só dinheiro a questão, tem a marca também, tem a tradição. Não tem aquele comércio que está lá há 20 anos no mesmo lugar e todo mundo sabe? Isso é tradição.
Então, muitas coisas envolve. Eu acho que o investimento que os clientes fazem para que a gente possa fazer essa análise, não só do contrato, mas também do negócio, é pequeno perto da segurança jurídica que eles recebem. E com relação ao pagamento mesmo, que é o que você quer saber, a gente parcela, a gente facilita. E a gente também, Tem como tornar viável você se sim, tornar todo o seu negócio regular. Com a certeza. gente precifica também de acordo com a possibilidade do cliente. Claro, né? Porque o nosso objetivo também é ajudar as pessoas. A gente não advoga só pelo dinheiro, né? Tem também a nossa Missão social, missão né. social de ajudar as pessoas, porque nós somos empresárias. Sim, E eu fico muito triste quando eu vejo um empresário perdendo o seu negócio. Eu É, fico eu fico dói porque parece que você sente empatia por todo mundo que tá lá, você fala: "Que Recentemente exatamente. saco". recentemente eu atendi um caso que foi ele que fez, na verdade, eu abrir o canal do YouTube. Aham. Eu fiquei realmente triste mesmo. Eu atendi uma menina que ela e o namorado eram personagens trainers, trabalhavam em academias, pediram demissão para abrir um estúdio de pilates. Pilates funcional, etc. Então eles alugaram um imóvel misto, embaixo comercial e em cima residencial para morar em cima. Então, ao mesmo tempo que eles abriram um negócio, eles também como se juntaram como casal e foram morar juntos. Era um começo de tudo, da vida profissional e do relacionamento. Eu achei incrível a história. Pois bem, alugaram um imóvel, fizeram um contrato de locação e ela já me falou de início que o dono da imobiliária era intragável. Era muito difícil conversar com ele não queria mudar nada no contrato, ele era ditador, daquele tipo, ou Eles te assina. procuraram antes de Não, 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 assinar. não, eu Tá entrei bom, bem depois da história. tá. a história sempre é assim. Tá, É, tá. eles fizeram um contrato de locação lá com essa ela me falou que ele não queria mudar nada no contrato. Basicamente se você quiser alugar, você vai ter que assinar Era desse um termo jeito. de adesão, eu falo que não Exato. é contrato, é termo É de contrato de adesão. É. termo de adesão, exatamente. E aí alugou o imóvel do jeito que estava. Quando ela entrou, viu que precisava fazer algumas coisas, então ela pediu uma carência. O proprietário deu 3 meses de carência, o aluguel era 4.000, então ela recebeu 12.000 de abono para poder fazer as melhorias ali no imóvel, pintar e tudo mais. Era uma casa que estava fechada há mais de 1 ano. Então estava suja, enfim, mal cuidada. Quando eles entraram, eles viram que o buraco era bem mais embaixo. Quando o rapaz foi mexer na fiação, estourou os fios, a caixa de luz estourou. Então teve que trocar toda a fiação, mexer na hidráulica, teve que desentupir calha, esgoto. Acabou que eles gastaram 60.000. Então só que eles receberam 12.000 de De carência. carência. E a coisa ficou muito grande, né, e ela me disse que eles não tinham esse dinheiro, então ela estourou todos os cartões de crédito em lojas de material de construção. Ambos pediram dinheiro emprestado para as famílias, a mãe dela emprestou, a mãe dele emprestou. Então, mas tudo bem, porque eles estavam fazendo um investimento para ficar lá 4 anos, e era um sonho da vida deles aquele negócio. E ela me contando todos os detalhes, que quando eles entraram, eles pensaram em tudo, eles até na cor da marca e tudo mais. Enfim, entraram, fizeram a reforma, começaram um negócio. Passou ali alguns meses, menos que 1 ano, eles receberam uma carta dizendo que o imóvel seria vendido e oferecendo para que eles pudessem comprar um pouco mais de 1.000.000, o valor. Eles não tinham como comprar. Então, ele pediu para acho que é um amigo, parente dele, que é advogado, dar uma olhada. E ele, como advogado, respondeu a carta de notificação, dizendo que o imóvel não poderia ser vendido porque estava alugado e blá blá blá. Mas, obviamente, que esse advogado não conhece da lei do inquilinato, porque o imóvel que é alugado pode ser vendido, sim. Só que o inquilino tem o direito de exercer o direito de preferência. Se não exercer, o imóvel pode ser vendido para um terceiro. A questão aí que a gente tem que discutir são outras, né? A gente precisa Era a discutir. vigência que você falou do contrato, Exato. independente de transferir, ele vai manter a vigência. E eles não tinham. Já entendi isso daí. Tá esperta. Exato. E eles não tinham essa Cadê o cláusula de contrato de vigência. vigência? Exatamente. E tem que estar registrado na Vigência, matrícula. gente, É, foca na vigência. É. é. E aí, beleza. Então aí foi quando eu entrei. Quando eu fui ler o contrato, meu Deus do céu, um terror. Péssimo. Contrato bem vago e totalmente tendencioso para o locador. Claramente foi feito para beneficiar o dono do imóvel e desfavorecer o inquilino. Então, não tinha a cláusula de vigência em caso de alienação, o que significa que se o imóvel for vendido e o Problema comprador quiser,
pode tirar o inquilino de lá. O imóvel foi vendido por uma construtora. É óbvio que a construtora quer que eles saiam, porque ela vai demolir o imóvel para construir um prédio. Além disso, eu tinha uma cláusula que, na minha opinião, é uma das mais preocupantes em qualquer locação, tá? Aí é para imóvel residencial e comercial, que é a cláusula de benfeitorias. Essa é a número 1 de problemas na justiça. Não, na Interessante verdade, é essa. falta de pagamento. Essa é a número 2. Olha isso, vigência e benfeitorias. É. Pega isso, você que tá querendo transformar uma casinha de boneca lá, um imóvel que você alugou, né? Exatamente. Inclusive imóvel residencial. É. Tem que tomar cuidado com o que você É. faz no imóvel. Nesse contrato, tinha uma previsão dizendo assim que tudo que eles fizessem no imóvel não ia ser indenizado, nem ia ter direito de retenção, que tudo ficaria para o imóvel, para o dono do imóvel, e que eles não iam receber nada pelo que eles fizeram. E ela começou a entrar em desespero. Ela Ela falou não assim: leu o Mas eu gastei contrato. 60 mil nesse imóvel. E aí ela mandou uma mensagem para a imobiliária falando que ela queria de volta o dinheiro que ela gastou, porque ela tinha feito há poucos meses. Eles demoraram uns 4 meses para reformar. E o proprietário respondeu o seguinte: Você fez porque você quis. Eu não mandei você reformar nada. Ou seja, ela perdeu o restante do dinheiro que ela gastou lá. E Tá? ficou endividada, porque não era nem E dela, ficou né? endividada, falou para mim que estava com o cartão de crédito estourado. E de fato não tinha o que fazer, porque a lei do inquilinato ela fala que as benfeitorias úteis e voluptuárias são indenizáveis, salvo de expressa exposição em contrário no contrato. Se que no contrato está falando que você é inquilino, não tem direito a nada e você aceita essa condição, você Já. não tem direito a nada. O que você fizer no imóvel é do proprietário e você não vai receber nada por aquilo. Mas tem como a gente modificar isso no contrato? Tem que, quando a gente está redigindo o contrato, a gente pode negociar com o proprietário. Não, algumas benfeitorias de fato vão ficar no imóvel, principalmente aquilo que eu danificar. Se aprovada e acertada, geralmente tem Isso. essa, né? Tem um "se" ali. Porque aí Você você quebra o... documenta que ele aprovou aquela benfeitoria, sei lá, não sei nem se Isso, Na exato. verdade, no fundo, é ter um especialista ali. É. Porque se ela tem uma pessoa, se ela teve o cuidado de contratar uma pessoa antes, um advogado especialista para negociar esse contrato, essa situação não Não teria acontecia. acontecido, E aí, o que né? aconteceu? Tô curiosa. E aí, Tan, 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 tan. e aí ela me procurou, para analisar o contrato, eu vi que de fato algumas coisas ela não ia conseguir nem na justiça, tá. Porque a lei do inquilinato é muito específica, se você aceita renunciar às benfeitorias, renunciou, tá renunciado, não volta mais atrás, né. Porque essa é uma discussão que sempre tem, a pessoa fala: "Ah, mas se eu entrar na justiça, será que o É. juiz não muda?". Não, porque a lei permite. Então, o inquilino não pode renunciar a todos os direitos dele no contrato, não deve. No começo pode não parecer um problema, mas no final pode ser, É, Sim. você né. nunca sabe. "Ah, não, mas eu não tô querendo fazer muita coisa mesmo. Vou Exato. assinar, né?" Não, você nunca sabe, né? Tem É. muitos casos assim. Então essa menina, no fim das contas, perdeu tudo que ela E gastou no teve que imóvel sair do e imóvel. teve que sair, porque a construtora pediu para ela desocupar e ela não tem o que fazer, porque como ela não tem dinheiro para comprar, ela não tem como exercer a preferência dela. E como não tinha cláusula de vigência, a construtora comprou e pediu a desocupação. Ela tem que desocupar, Ela não tem não teve conversa. direito. Então, assim, foram muitos erros cometidos ali. E ela falou, sabe uma coisa que ela falou pra mim? Eh, "Mas quem fez o contrato foi o advogado da imobiliária". Eu respondi pra ela: "O advogado da imobiliária é o advogado da imobiliária e não o seu advogado. Então, só confie no seu advogado", né, no caso, só confia em mim. E mesmo assim não teve nada o que fazer. Não teve o que fazer. E não adianta É, entrar com tem ação na horas que justiça, é. Tem horas que porque não o proprietário ele estava no direito dele. Ela que não teve o cuidado de analisar o contrato, E né. eu tenho pergunta para fazer para vocês, que a gente está na visão agora muito do de negócio. inquilino, Ah, tá, né? do Do inquilino. inquilino, né? Que é os cuidados que ele tem que ter quando ele e tem também uma visão e cuidados do locatário, Do né? locador, Do né, Do locador. da locador, na outra parte. verdade. Uhum. Locatário é quem é o inquilino, o locador. Que é ele fazer um contrato, porque existe algo que vocês também são especialistas, que a gente não falou aqui em regularização, que é na questão de uso capião. Sim. E é algo que quando você aluga também por muito tempo, é geralmente falar, ah, e a pessoa pode ganhar por uso capião, ah, tá tanto tempo lá que ele tem de... É, na visão do locador também,
que esse sim deve ter colado nele um advogado imobiliário. Se não tem, você que tem imóveis em loca, pelo amor de Deus, não tiver um advogado imobiliário, não sei nem o que falar, para que ele não perca, para que ele se resguarde, para que seja um contrato equilibrado, né? Ou seja, justo, regular, dentro dessa visão. Porque parece que assim, olha, tá mais de 10 anos lá, já é uso capião, que é muito Não, comum, de né? jeito nenhum. Vamos responder por Locação partes não. essa situação aí. A primeira parte. Sim, tem que ter um advogado especialista nessa questão. Mas tem aí a falácia do tá muito tempo no imóvel, toma Tem cuidado. uma falácia dessa. Não, então. Não, porque é pagar aluguel, né? A questão de locação, o locatário, enquanto vigente a locação, não conta prazo para uso capião. Então, essa É. situação aí, ela E não. nem depois que acabar o contrato de locação. Porque se acabar o contrato, o contrato, na verdade, desculpa, se acabar o prazo, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, que é o que diz a lei do inquilinato. Então, Uhum. não, o contrato, ele nunca acaba de locação. Essa é um entendimento errado das pessoas. Se alugar por 30 meses, passou 30 meses, se você ficar no imóvel, ele se torna em vigor por prazo Determinado. indeterminado. Então, a posse sempre vai ser precária. Por isso que o inquilino não consegue obter o imóvel por meio de uso capião, Ah, tá? entendi. Então é Então, uma falácia É uma mesmo. falácia. Tá, De dizer assim: interessante. "Não, Mito, né? Que tá que nem toma aquela mito. cuidado, eu tenho um locador aí que tá há 10 anos no meu imóvel, ele pode tomar meu imóvel, pode fazer Já uso ouvi capião". sobre Não, isso. ele não pode fazer uso capião Tá. nesses termos. Então, essa hum, essa questão mas o desculpa. Se tem o contrato, porque tem gente que não tem contrato nenhum. mas aí tem a situação de A locação locação verbal. verbal. A gente tem uma Tá, Se uma paga aluguel, você consegue provar que é uma tá locação, bom. Tá. tá? Então, inquilino não consegue obter uso capião. Isso não, Tá. tá? Além do que é muito errado. Não, bom, não é. Eu tinha essa falácia, né? Ai, uso capião, porque se fala. Embora eu nunca fui me aprofundar, mora há tanto tempo que tá pedindo imóvel de uso capião. Tem até uma um recorte de podcast de Aham. um jogador de futebol falando que ele ajudou toda a família e ele emprestou uma casa para a família, ele foi processado Eu vi, porque você viu eu vi. essa, né? YouTube me recomenda. Te recomenda, com certeza. Eu falei: "Nossa, será que é verdade?" Ele falou: "Putz, a gente vai ajudar, botar pra morar num lugar melhor", tipo assim, prestar a casa. Não teve Mas aí, contrato nesse nenhum. caso, Um o comodato, que né? aconteceu? Ele não contratou uma assessoria jurídica especializada. Nesse caso, realmente, ele pode perder a casa por uso capião. Tem situações e situações, a gente não conhece a história dele, né. Tá, Mas, a depender da situação, se eu deixo alguém morando ali, não tenho um contrato de comodato, quase teve um não estou recebendo nenhum tipo de aluguel, nada, nenhum pagamento pelo uso do imóvel. Tem casos que acontece que a pessoa está lá há muito tempo e ela pode sim requerer os capião, mas são casos e casos. A gente precisa analisar de fato, o caso concreto. Então assim, Mas o ideal é se você emprestar o imóvel, tem que fazer um contrato de empréstimo, que chama comodato, para garantir que aquela pessoa que está lá nunca peça uso capião, porque o comodatário não pode pedir uso porque capião. mesmo que não tenha, minimamente ele vai te dar um trabalho, né. Você vai É, ter que pagar advoga assessoria jurídica, brigar na justiça e tudo mais. Então, por isso que é importante ter contrato. O ideal é ter contrato para tudo, né? a moça do O contrato. seu até o que está escrito é do é seguro e do discutível. contrato. Agora eu vou começar assim, que eu sou do seguro, porque o seguro é uma consciência que tá começando a ter aqui, né, nós falamos sobre isso, eu tenho bastante essa consciência. Tô começando a falar: "Tá, a gente tem que ter a consciência agora do contrato aqui Tudo também, é né". contrato, casamento é um contrato, É. união estável é um contrato. Quando você Prestação de nasce, serviços é um contrato, tudo é um é contrato. tudo. O CPF é um contrato com a sociedade, com os poderes públicos, tudo é contrato. Se lasca quem não tem contrato. Na verdade, tendo contrato já tem discussão, Já né? tem discussão, porque aí Imagina não tendo. tem que ser um negócio bem feito. Também não pode ser modelo do Google, porque aí tem problema. Então assim, de fato, tem que tomar os cuidados necessários, que é para não ter É, problema lá na frente.
Só complementando a sua pergunta, ela falou o que que o locador precisa tomar cuidado, né, o dono do imóvel. Sim. Ela falou da questão da regularidade, mas tem também a questão da ficha do inquilino. Precisa verificar com muito cuidado a documentação do inquilino. Eu tenho um amigo, esse caso eu não atuei, mas ele compartilhou comigo uma situação que uma imobiliária fez um contrato de locação, atuando pelo proprietário, fez o contrato, passou 2 meses, o inquilino já parou de pagar. E aí, o proprietário contratou um advogado de fora da imobiliária. Esse advogado foi puxar a ficha do inquilino e descobriu que o inquilino já tinha uma ação de despejo. Antes dele entrar no imóvel, ele foi despejado por falta de pagamento de aluguel em outro imóvel. E a imobiliária não viu isso. E aí, esse proprietário entrou com uma ação contra o inquilino e contra a imobiliária. Contra a imobiliária pedindo a indenização, porque ela aprovou a ficha do inquilino sem ver Sem ver. que ele tinha sido despejado do imóvel anterior e contra o inquilino por falta de pagamento. Então, assim, o dono do imóvel precisa fazer uma análise mais aprofundada. Algumas imobiliárias pedem só o Serasa do inquilino e extrato bancário. Aquilo ali não prova se ele tem pendência ou não. Quando eu faço uma análise de locação, sendo advogada do locador, do proprietário, eu verifico até antecedente criminal do inquilino. Tudo. Você precisa saber quem é aquela pessoa que vai entrar no seu imóvel, né? Tem que ter a segurança jurídica, ela parte do princípio de você conhecer os fatos. E para conhecer, você tem que ir em busca. Tem que tirar todas as certidões do Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Receita Federal, Serasa, inclusive, né? Também, né, que vai Tudo. Trabalhista. Enfim, tem que fazer uma varredura ali na vida do inquilino para minimizar a chance dele deixar de pagar aluguel ou dele cometer uma irregularidade. Tem um imóvel que eu conheço, que foi alugado para uma coisa e acabou depois virando um abrigo de máquina caça-níquel. Aí a Polícia Federal bateu lá e tudo mais. aí vai estar nome do quem é o dono do imóvel, Quem é já o te dono do coloca em uma ação imóvel? E aí tu criminal. gera É, acontece uma situação, tu nem às vezes nem tá sabendo o que tá acontecendo dentro do teu imóvel, que também é um às problema. vezes tem que contratar um advogado criminal para ir na delegacia, porque você vai prestar depoimento. Até você explicar para o delegado que você não sabia, que você não aprovou. Tudo bem, o locador ele vai sair dessa. No entanto, olha o Teve um trabalho, olha trabalhinho, a dor de Tem, não teve um tem, cabeça. tem, trabalhinho. tem um Então, assim, jogo tem aí. que investigar É. quem é esse inquilino. Será que isso acontece muito, a gente vê, escuta muita coisa falando, né, de inquilino que alugou para uma coisa e o imóvel virou um desmanche de peça roubada ou virou enfim, lugar de jogos Inclusive isso vai clandestinos. tem que estar no contrato, né, se por um acaso exercer atividades ilícitas, legais, você pode esse contrato passa a perder validade, porque Não, aí se tiver isso tá na lei já, pode desfazer o contrato. pode, né. Mas a questão é antes disso, Na verdade, às tem vezes que o saber quem é locador o inquilino. às vezes o locador ele só vai saber da situação quando ele recebe uma multa, quando ele é É citado numa notificado. quando ele é citado numa ação judicial, Ou quando a Gente, Polícia Federal ou bate lá, quando a né. Polícia Federal bate na de porta. madrugada, né, chutando a porta. É. É Então, interessante, porque a gente volta para um lugar muito bacana, que é tratar o negócio como negócio. exato. Quando você tem um negócio, eu falo, quando você tem um CNPJ, você não só tem um CPF, você tem um CNPJ, você tem um imóvel, você construiu alguma coisa, você passa a não ser mais, você não é mais comum. Não dá para contar com a sua Com a ingenuidade, sorte, né. com a sua sorte, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. Tem assuntos que são chatos, eu sempre falo isso no negócio, na questão de negócio, eu falo, tem assuntos burocráticos chatos, mas são necessários. E a gente, ou abrir uma empresa, ou abrir um escritório, decidir empreender, ou está empreendendo, decidiu investir em alguma coisa, quais são todos os aspectos burocráticos, legais, que eu preciso ter conhecimento. Né? Sim, Putz, vou alugar. Putz, eu preciso saber do meu negócio, explicar o que que é aquele KNAI. Eu sempre falo, putz, quais são as questões burocráticas do seu negócio? Tem alguns projetos de plano de negócio que eu faço. Eu não sei todo, não tenho todo o entendimento jurídico nem contábil, porque não é a minha área de atuação, né? Eu E sou tá tudo bem, né. economista, faço planejamento estratégico e ok. Mas tá lá dentro das perguntas quais são todas as questões legais e burocráticas pertinentes ao seu segmento, seu canal, esse negócio que você precisa mapear. Se você não sabe, você pode contratar alguém Exatamente. que Você saiba. você está falando com o contador, você está falando com o advogado, quais são todas porque isso daí precisa estar, sempre falo, no roteiro, é a parte chata.
Eu falo Exatamente. chata pra gente que não é a nossa área de atuação, né? Porque chegar, putz, eu vou ter que rever. Sim, você vai ter que, a gente vai ter que falar sobre contrato, você vai ter que ver isso. E pra mim esse é o ponto inicial. Você tá dentro da sua área específica, mas aqui pra todo mundo. Putz, tem um negócio, como é que eu vou resguardar o meu negócio? Como é que eu vou ter a segurança financeira de que eu não vou perder esse imóvel? Como é que eu vou ter a segurança financeira que o meu negócio ele vai ser um negócio estável, Sim, né? Contínuo, eu não vou perder o meu ponto. Fora dor de Tanto que cabeça tem também, gente né? que tem isso tão bem estabelecido que ela nem entrega, ela passa o ponto, porque ela sabe o valor que que aquilo tem tem. daquele, Exatamente. né? Sabe por que que eu passo o ponto e não entrego? Porque, cara, ela entendeu o valor daquilo. Ela Uhum. tem um contrato e esse é o grande, para mim, ponto de chave aqui da nossa conversa, pelo menos o grande aprendizado meu, porque, lá em imobiliário, por quê? Cara, porque Porque, na ou você verdade, como dono, ou você como locatário, ou você como empreendedor, ou você que tem alguma coisa ou vai acessar, você precisa entender do seu negócio, da sua área, qual é o contrato que você está fazendo, quais são todos os pormenores ali, para você realmente falar assim: "Putz, eu tô no negócio, Ou tá". nos contrata, né? Porque a gente entende por vocês. Exato, exato. o que Mas eu essa é o que eu percebo, desculpa, só te cortando aqui, o que eu percebo é que as pessoas, elas querem abrir um negócio, porque, não quero ter chefe, eu vou abrir um negócio. Eu vou abrir uma doceria, eu sou doceira, vou abrir uma doceria, é um negócio pequeno. Então a pessoa está focada ali, eu vou fazer o doce. Ela esquece de todo o resto, né, ela simplesmente esquece que é uma empresa. Ok, é pequena, está começando agora, mas é uma empresa, e como empresa tem vários aspectos que as pessoas precisam, olhar, se debruçar. Você vai saber sobre a parte contábil? Não, você não vai saber sobre a parte contábil. Você vai saber sobre a lei do inquilinato? Não, você não vai saber sobre a lei do inquilinato. Mas você tem que entender que você tem, de fato, toda essa parte burocrática, você precisa procurar os profissionais para isso. Muita gente não tem o financeiro preparado para isso, mas precisa entender que isso faz parte do custo pré-operacional ali, Pré-operacional, isso é, tem que né? estar lá no colocar na plano de negócio planilha, como é. custo pré-operacional. O que que eu Exatamente, preciso investir no meu negócio antes de abrir? É pré-operacional total. exatamente. Mas não foi pré-operacional, ok? É. Então, digamos que não foi. Digamos que eu descobri que eu tenho um imóvel irregular. Eu tenho 2 perguntas para a gente começando a fechar aqui, que talvez seja essa. Putz, por que que eu vou assistir? Por que que eu tenho que saber desse assunto? O primeiro é descobrir que eu tenho imóvel irregular ou como eu posso saber se meu imóvel está regular. Quero que você fale sobre isso. E o Uhum. segundo é como as pessoas podem se beneficiar do seu trabalho. Você já fala, já tem várias falas, mas só para ir entrando naquela hora. Ao invés de falar só me contrate, é o me contrate por quê, né? Porque eu sou ótima. Me É. contrate porque eu sou ótima. Respondendo essas 2 questões aqui, né, então, se eu descobrir que está irregular, o que que eu preciso fazer além de procurar, né, putz, procura uma especialista ou comece a trazendo essas informações. Na minha primeira Sim. reunião com um advogado imobiliário, quais são as informações que eu preciso saber para que eu pesquise sobre isso? A partir do momento que ele é irregular, o que que eu preciso fazer? Na verdade, numa primeira conversa, se você ainda não alugou um imóvel, né, a gente precisa fazer uma análise de como que está esse imóvel, para realmente Ou seja, eu saber. preciso saber número de matrícula e quem para Precisa, entender quem são os no donos. mínimo, entender qual tá matriculado, não está matriculado, vamos lá, saber o que que tá acontecendo com esse imóvel. Precisa pegar a matrícula para a gente fazer uma análise para verificar se está tudo ok ali, porque aí a gente pega a matrícula, a gente já A entende. capivara, é tipo É, a CPF, gente vai né? puxar ali É. todo o histórico, puxar a capivara. A certidão de nascimento do imóvel, né? E se É, não tem matrícula? aí a gente vai Ver se precisar tem transcrição. entender se tem transcrição, que Tá. É um registro anterior. é um registro anterior. Então aí de qualquer maneira não tem matrícula, a gente precisa entender como é que está essa situação, porque Tá. pode não ter matrícula, mas, a situação ali, o dono que está alugando é o que está na transcrição ainda, enfim, a gente precisa pegar o documento do imóvel
para fazer uma análise prévia para verificar qual que é aquela situação. Se a gente identifica pontos ali que precisam ser regularizados, aí a gente vai e direciona o cliente para o que ele precisa, o que precisa ser feito naquele imóvel para deixar ele de forma regular. Se não, vai indicar a melhor forma de contrato para que seja feito. E aí Exatamente. tem, desculpa, só complementando, e tem a questão da construção, né? O que ela disse é a regularidade da propriedade e também na matrícula a gente consegue ver se tem gravames, por exemplo, se tem uma hipoteca, se tem penhora, alienação fiduciária, enfim. Se Mas tem tem, ação de leilão, todas essas, é a exato. capivara mesmo, É, a né? matrícula Que a gente mostra, chama de capivara, é a, levantar realmente todas é a as certidão de identidade do imóvel, como se legal. fosse o nascimento atualizado, né? Isso é antes, né? E se for Isso é depois, descobrir depois que tem algo? Essa análise a gente faz não só para locação, mas para venda e compra e para qualquer situação que envolva o imóvel. Qualquer coisa que você vá fazer que envolva o imóvel, você precisa saber qual é a situação em que ele se encontra. Inclusive, se existem ações judiciais em andamento, porque isso pode mudar o título de propriedade. Exemplo, se faleceu e não registrou o inventário, pode ser que o imóvel ainda esteja em nome do falecido, né? Se existe uma ação em andamento, pode estar em nome do espólio. Então, a gente precisa identificar o título de propriedade, a situação atual daquele proprietário, porque pode não constar na matrícula, que é na maioria dos casos, né? Divorcia e esquece de averbar o divórcio. Então, a gente conversa com o cliente, mas também lê a matrícula. Mas aí, para a gente verificar a regularidade da construção, aí é um outro passo. Às vezes, o imóvel na matrícula só consta o terreno, mas não tem a construção averbada. Então, neste caso, tendo uma construção física, a gente precisa fazer a regularização da matrícula. Aí, nós trabalhamos em parceria com arquitetos e engenheiros que vão fazer o levantamento dessa construção, vão verificar se tem habite, se tem projeto aprovado na prefeitura, se os Você tem que impostos. querer muito alugar e regularizar para você fazer isso, né? Já quer cair, tipo assim, putz, eu vou ter que fazer tudo isso. Às vezes tem que fazer porque você já gastou, já fez Senão você alguma, não consegue alvará de funcionamento. Exatamente. ou seja, vai para outro imóvel. Aí, Então, se você não É, tiver alvará, você está funcionando de forma irregular, você corre o é. risco de ter uma multa e ter que fechar o negócio, dependendo do negócio. mas tem proprietário também que usa o imóvel para negócio, não, nem sempre é inquilino, né? Tem aquele que é o dono do próprio imóvel. E que muitas vezes também não sabe que a construção não está averbada. Sim. Porque tem gente que compra um terreno, constrói, esquece de regularizar, Isso acontece o mesmo. tempo vai passando, vende para um, vende para outro, vende para outro, e ninguém se atenta a esse fato. E aí você tem uma construção física, mas ela não está averbada na matrícula do imóvel. E muitas vezes nem tem habite. Tem imóvel que não tem habite. E aí você, sem habite, você não consegue AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E aí, se pegar fogo, o imóvel e uma pessoa vier a falecer, aquele proprietário vai ser responsabilizado. Aí você não consegue um seguro, porque você não tem nada Exato, disso. Ou seja, Exatamente. se acontecer, tem várias exato, a questões. Aí seguradora pede você vai habite. começar a não ter várias questões. Então, são olhares. Reflete de várias formas diferentes. Então, se teu imóvel não tá regular, por exemplo, você quer mudar de. Você tem um imóvel próprio, você quer mudar de local, quer vender aquele imóvel para comprar outro. Você pensa em financiar. Se o imóvel não tiver regular, você não vai conseguir financiamento. Então, assim, tem uma série de questões que impactam. Sucessões, ele leva umas É, sucessões de é, efeitos que sim. você Exatamente. vai começar a perceber o quanto que você tá os não benefícios que você começa a não ter por você não ter olhado para a Uhum. nascente ali dessa É, questão. mas a questão Exatamente. da construção a gente não consegue ver a olho nu, né? É algo que precisa, de fato, ter um levantamento ou por um arquiteto ou por um engenheiro da construção e do terreno para saber se aquilo que consta na matrícula e no IPTU são condizentes. A gente não consegue olhar só um documento e saber se aquela construção é real. Vamos imaginar que o imóvel foi construído em 1970. Só que depois foi aumentada a área em algum momento e não foi E não regularizado na tava. prefeitura. Pode ser que aquela área que conste lá na matrícula em 1970 já esteja diferente agora. Então, um arquiteto ou engenheiro faz a medição Que eu acho que é muito comum disso acontecer, né? 100%. Muito comum. Só que aí tem É, casos de proprietários que não sabem e tem casos de proprietários que têm a ciência. é. Em algum Então, momento eu vou assim, ter que atualizar. tem a ciência, sabe que está pagando o IPTU com valor menor.
Então, não, vou segurar o negócio aqui. Então, para esses casos, também tem uma forma de regularizar. Por exemplo, ele pode se beneficiar da anistia, que, inclusive, a lei ela tá em vigor aqui e vai até o final do ano. Então, aproveitem, Eles têm um proprietários. prazo, né, eles têm um prazo sempre entre a anistia. Eu tive uma cliente que Tem. teve esse: "Putz, eu tenho que entrar porque vai ter até anistia", Uhum. que é a anistia da regulariza para não pagar essa diferença, é isso? Não, na verdade não. Tu vai utilizar essa Anistia. esse benefício da prefeitura. A anistia funciona da seguinte maneira: tu aumentou a tua área, só que aí tu fez isso de forma irregular, tu não pediu um Aham. alvará para construir. E aí, tu não recolheu o INSS da obra, tu não recolheu o ISS da Ele te construção. dá a anistia do que é passado e passa a vigorar o que é agora. Tá. Exatamente. É. Tipo assim: "Ó, eu E vou te perdoar por tudo que você fez de Ó a errado, ó, porque" prefeitura fulano, facilita a exato. regularização. Tá, Vem tá. aqui e diz assim: "Ó, prefeitura, eu construí a mais de forma irregular, vamos Você lá". não pediu alvará Não de pedi alvará. construção. É Legal, isso. É. legal. Então Então vamos então só para a gente concluir, para análise da regularidade de um imóvel, a gente tem 2 vertentes, uma que é com relação à propriedade e ônus, e outra que é com relação à construção em si, né. Então a gente tem que olhar para esses 2 campos, sempre, porque eles se complementam. O imóvel não é regular se ele está com a propriedade, desatualizada e se ele está com a construção desatualizada. Então tem que olhar para esses 2 campos e a gente costuma trabalhar muito em parceria com os profissionais que fazem a medição e que atuam na prefeitura, tá. A gente se complementa para deixar tudo redondo. para Pra deixar deixar tudo tudo redondo. redondo. Então, bora lá, recados finais, né. Você tá lá, você tem um imóvel, ou você é um locador, ou você está para alugar, ou você tem um negócio, ou você tem uma casa, ou estabelecimento, independente, né, tá lá: "Putz, fiz uma construção, nem me liguei", porque às vezes, né, fiz porque eu achei que eu ia fazer aqui uma e não tinha Não nada. tinha problema. Não tem um problema, vamos lá. Eu falo que é a gente garantir o nosso direito de continuidade, eu chamo isso, né, que é continuar sabendo que aquilo que é meu, que o meu negócio ali tá lá estabelecido. Pensem em como procurar uma profissional, elas vão deixar aqui redes sociais, fala assim: "Putz, eu não sei nada, como é que tá? Vou procurar para entender, olha, eu tenho uma casa, ou eu aluguei aqui, me ajuda dentro dessa revisão". Vai lá, faz o jabá de vocês, aí agora, porque tem um monte de gente como assim eu, não sabia quais eram questões simples do dia a dia que podem impactar muito nessa questão do negócio. Claro que a gente: "Ai, qual é? Ah, não tem problema, eu busco outro lugar para alugar", não é tão simples assim. Então é hora de você chamar toda essa galera aí para vocês, para uma análise, para uma consultoria, para um papo, para regularizar, para atualizar, enfim, é o momento de vocês. Então, se você tem um negócio, se você pretende ter um negócio, conte com assessoria jurídica especializada em direito imobiliário. Nós estamos aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Ou se você é pessoa física e também pretende alugar um imóvel ou comprar e vender um imóvel, também conte com assessoria jurídica especializada para que evite qualquer problema no futuro. É isso aí. Tem E algo a complementar, Quer Dai? eu quero complementar? só complementar da importância de ter, de fato, assessoria especializada, porque quando a gente analisa a documentação de um imóvel, a gente traz toda a nossa carga profissional, todos esses muitos anos de experiências variadas, né, de imobiliária, cartório, investidores, e a gente tem uma visão muito ampla. Então, a gente consegue dar não só assessoria jurídica contratual e especializada ali na regularização da documentação, mas também com uma visão geral do negócio. A gente sempre toma esse cuidado e dá uma espécie até de bônus para os nossos clientes. Eu sempre dou dicas e dou informações a mais. É como profissionalizar de fato, né, não só regularizar. Você está falando de uma profissionalização, você tem um negócio de fato, Uhum. Sim, É, regular, seguro, confiável, porque inclusive isso faz com que você mostre confiança também para os seus clientes, sim. exatamente. né. Porque como Exatamente. eu não sou arquiteta, mas eu já vi tantas pessoas se darem mal em algumas situações, que eu aprendi com os arquitetos e eu dou dicas para os clientes quando vão É. comprar o imóvel ou quando vão alugar. Isso a gente traz
essa experiência e beneficia todos os nossos clientes, ainda que não seja diretamente a nossa área, porque a gente sabe que nem todo mundo pode pagar uma assessoria jurídica e também uma assessoria de arquitetura. Mas eu posso dar o meu recado final aqui do que Claro. eu aprendi com isso daqui? Mais do que a gente evitar imprevistos, ou mais do que a gente ter respaldos legais. Quando a gente fala da gente ter profissionais como advogadas imobiliárias, profissionais nos orientando, é a gente fazer estratégia para a gente crescer de forma segura. Sim. Então, não tem como a gente pensar no nosso próximo passo sem a gente pensar que o nosso próximo passo tem que ser diferente. O nosso próximo passo tem que ser com segurança. O nosso próximo passo tem que ser profissional. O nosso próximo passo tem que ser com contrato. O nosso próximo passo eu Sim. vou ter que ter seguro. Uma série de questões. Então, aqui ele vai além de respaldo e de imprevisto. Aqui é na hora que nós precisamos falar de negócio como segurança, estratégia de crescer com segurança, estratégia de ir para o próximo nível. A gente acha que ninguém percebe, mas os clientes eles percebem que eles estão entrando no negócio sério, no negócio regular. Ele Uhum. percebe, é claro isso. Então, essa é a minha mensagem final. Tô olhando ali, né? Porque sempre vale para, ó, olha isso, não é só imprevisto. É ir para o próximo nível de forma segura, sustentável, de uma forma contínua. Eu tenho um negócio que ele vai ser sustentável para mim e ele vai ter um legado. Ele vai ter um legado porque ele tá lá respaldado e por aí vai. Isso aí, incrível. Meninas, não gosto de chamar de menina, mulheres advogadas que compõem aqui o nosso segmento jurídico aqui do Colmeia, muito obrigada Ai, a gente por adorou. dividir Eu que agradeço. a experiência de vocês e simplificar. Porque parece que a gente tá. Eu tô aqui, não sou advogada, tô aqui falando, deixa eu entrar aqui como aprendiz, né? Eu falo, quando a gente entra como aprendiz, a gente entra querendo, com esse olhar de deixa eu entender mais, porque isso vai valer para mim. Sim. Eu flui melhor. Foi uma conversa curiosa, porque eu sei que ele vai valer para mim, ele vai valer para quem está assistindo, e vocês multiplicarem como é que as pessoas podem se beneficiar, como é que empreendedores podem crescer, levar os seus negócios por mais tempo, é algo que eu só tenho realmente a falar, que bom, uau, que eu tô perto caminhando do lado de profissionais assim como vocês. Obrigada por partilhar, trazer uma questão técnica, mas puramente prático, puramente corriqueiro, Sim. para todo mundo que vive, Sim. que respira, que tem um negócio, que tem um imóvel, que vai morar, que quer uma moradia, né? Tem horas que eu falo, putz, aquele dali não quis problema, então a gente vai ter que morar em outro lugar, na Que é rua, o direito enfim, mais lindo que mais existe, né, lindo. que é o direito à Então, muito moradia. obrigada por contribuir com isso. Foi muito bom ouvir Obrigada, vocês. eu que agradeço. Sempre espero que tenha sido bom para vocês. Espero que cada uma pare aí para pensar. Procurem rede social. Você quer aproveitar e falar Com aqui as redes sociais certeza. de Segue a vocês? gente lá no Instagram, é @msradvogadas. E a gente também tem um Instagram de uso capião, que chama Uso Capião Fácil. E se inscrevam no meu canal também, que é Rainha da Uso Capião, no YouTube. Rainha do uso capião. É. Olha, essa eu não sabia, só conhecia só Aham. MSR. Muito bom, muito bom. Valeu, muito obrigada. Obrigada a Mais você. uma A vez. gente que agradece aqui a oportunidade. A gente fica muito feliz aí de caminhar nesse grupo, que é um grupo bem legal, de empresárias sérias, e eu tenho certeza que de uma forma ou de outra a gente consegue contribuir com essas empresárias e com todo mundo que está aí vendo esse podcast, que possa absorver um pouquinho aqui desse conteúdo e tomar os cuidados necessários. Não é só para advogada, hein? Para todo É. mundo. Muito obrigada. Mais uma vez, sempre gosto de Obrigada a agradecer você. as membras, convidadas, advogadas aqui, especialistas. Agradeço também mais uma vez ao Estúdio Rocket que nos recebe aqui. Não só me recebe, recebe a todas as convidadas com tanto acolhimento. Então, muito obrigada por todo o profissionalismo. Esse estúdio Foi realmente maravilhoso, é né. Maravilhoso. outro nível, é outro nível. Tomei vários cafezinhos. Sem contar que não dá para mostrar aqui o fundo aqui para vocês. Nós estamos num lugar, no estúdio realmente muito espetacular em É termos mesmo. de profissionalismo, de espaço. A todos ali da produção. Cadê a produção? Do Bia, sempre agradeço a eles, muito obrigada. Até o próximo episódio. Espero que tenha contribuído, que tenha sido insights e que tenha gerado ali mais um ponto na lista como empreendedora de falar, putz, preciso olhar para isso também, porque eu quero ir para o próximo nível. Então, até o próximo episódio do podcast Colmeia Connect.